Questão 6 coloca aqui um fragmento do texto e nesse fragmento faz algumas indagações. A indagação 1 é a seguinte: o vocábulo detém não sofreu alteração com o novo acordo ortográfico, o que é verdade. Todos os verbos derivados do tem e do vem não sofreram alteração dentro do padrão da nova ortografia, como vocês bem sabem, ok? Portanto, o item 1 está verdadeiro, ele não é falso, verdadeiríssimo. 2. Assim como mega empresas, autorretrato, paraquedas e ultrassom são grafados sem hífen. Sim, exatamente. A razão é simples, ó. Vocês se lembram da aula teórica? Quando a gente tem o primeiro elemento terminando com uma letra diferente, não é? A gente até dizia assim, que os opostos se atraem. Então, mega termina com a vogal, cadê aqui? A vogal A, e empresas começa com a vogal E. Como são vogais diferentes, elas se juntam. Igualmente ocorre com autorretrato. Mas com autorretrato, ainda que seja a diferença entre consoante R, cadê aqui? Consoante R e a vogal O, ocorre a duplicação do R e do S, né? Lembra aquela regra que a gente fala muito no curso teórico, da regra do Rio Grande do Sul. Quando você tem um prefixo e o radical começa com R ou com S, você não coloca hífen, mas duplica o R e o S. E isso ocorre com autorretrato. Paraquedas, junto os dois, nunca é com hífen, e ultrassom está na regra do RS do Rio Grande do Sul. Ultra termina com vogal, o vocábulo começa com S, os dois são diferentes, os diferentes se juntam, e aqui no caso a gente duplica o S, tá bom? Fechou, verdadeiro, item 2. O item 3 diz, o pronome onde pode ser substituído por em que ou no qual. Sem dúvida alguma. Toda vida que você tiver onde, você vai poder trocar por em que, isso é fato. Agora, a história do no qual eu conto já já, espera ainda. Vocês se lembram da aula teórica? Quando a gente tem o primeiro elemento terminando com uma letra diferente, não é? A gente até dizia assim, que os opostos se atraem. Então, mega termina com a vogal, cadê aqui? A vogal A, e empresas começa com a vogal E. Como são vogais diferentes, elas se juntam dentro do padrão da nova ortografia, como vocês bem sabem, ok? Portanto, o item 1 está verdadeiro, ele não é falso, verdadeiríssimo. 2. Assim como mega empresas, autorretrato, paraquedas e ultrassom são grafados sem hífen. Sim, exatamente. A razão é simples, ó. Vocês lembram? Quando você tem um prefixo e o radical começa com R ou com S, você não coloca hífen, mas duplica o R e o S. E isso ocorre com autorretrato. Paraquedas, junto os dois, nunca é com hífen, e ultrassom está na regra do RS do Rio Grande do Sul. Ultra termina com vogal. Questão 6 coloca aqui um fragmento do texto e nesse fragmento faz algumas indagações. A indagação 1 é a seguinte: o vocábulo detém não sofreu alteração com o novo acordo ortográfico, o que é verdade. Todos os verbos derivados do tem e do vem não sofreram alteração. Igualmente ocorre com autorretrato. Mas com autorretrato, ainda que seja a diferença entre consoante R, cadê aqui? Consoante R e a vogal O, ocorre a duplicação do R e do S, né? Lembra aquela regra que a gente fala muito no curso teórico, da regra do Rio Grande do Sul.